Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que infelizmente ainda faz parte do nosso cotidiano, o preconceito. Mas não é sobre o que a gente vê nas redes sociais ou nas notícias. Nós vamos olhar o preconceito de um jeito um pouco diferente, usando a lente da psicanálise, porque ela mergulha fundo no nosso inconsciente para tentar entender por que a gente pensa e age como a gente pensa e age. O preconceito na visão psicanalítica é uma questão de, muitas vezes, saber que isso não é uma opinião formada, simplesmente sem conhecimento, mas está ligado a mecanismos inconscientes, ou seja, coisas que a gente pensa, sente ou faz sem nem perceber que está fazendo. Muitas vezes o preconceito ele nasce de uma dificuldade de aceitar o desconhecido, seja no outro, seja em nós mesmos. É como se o nosso cérebro criasse atalhos para lidar com o que foge do nosso controle, simplificando a realidade para nos dar respostas rápidas, mas nem sempre justas ou verdadeiras. Por exemplo, você já reparou como às vezes a gente desconfia de alguém só porque essa pessoa é diferente do nosso círculo? Isso é um tipo de preconceito que tem raiz no medo do desconhecido, algo que a psicanálise chama de projeção. É aquela coisa de jogar no outro aquilo que nós não queremos ou não conseguimos enxergar em nós mesmos. O preconceito pode acontecer por medo. Imagina só uma situação, você está lá no seu trabalho, chega uma pessoa nova, de um lugar diferente, de uma cultura diferente, e sem perceber, sem pensar, você já fica com o pé atrás. Evita conversar, acha que não vai dar certo trabalhar junto. Isso é o preconceito atuando. Ele limita a sua possibilidade de aprender algo novo e de criar uma parceria boa, bacana, de crescer como pessoa. A psicanálise ela explica que esse comportamento vem do medo do desconhecido e da necessidade de se proteger, mas na prática ela acaba fechando as suas oportunidades e se fechando e te fechando para o mundo. E o preconceito ele pode limitar a nossa vida, dificulta os relacionamentos, porque muitas vezes julgamos o outro antes de conhecer. E nesse julgamento a gente pode perder a oportunidade de criar laços, de aprender, de trocar experiências. Reduz o nosso potencial. O preconceito ele faz a gente agir com medo e ceticismo, em vez de abrir espaço para a criatividade e a flexibilidade. Gera sofrimento tanto para quem sofre o preconceito quanto para quem pratica. Quem sofre pode se sentir invisível, desvalorizado, isso afeta a autoestima, saúde mental e até o desempenho no trabalho e também nos estudos. Mantém padrões injustos. Quando nós não nos questionamos dos nossos próprios preconceitos, a gente ajuda a perpetuar desigualdades e injustiças sociais. Mas por que é tão difícil perceber isso e mudar? Segundo a psicanálise, os nossos preconceitos eles são muitas vezes inconscientes, a gente não percebe. Nós crescemos ouvindo certas frases, vendo certos comportamentos e internalizamos essas ideias sem perceber. Freud falava de narcisismos das pequenas diferenças. É uma tendência de exagerar diferenças para se sentir superior, mesmo quando elas não são mínimas. Como agir diante desse preconceito? É importante que a gente consiga reconhecer primeiro que a gente tem preconceitos. Então, se pergunte por que você pensa sobre essa pessoa e aquele grupo dessa maneira. Só de fazer essa pergunta, você já começa a desativar o piloto automático do preconceito e querer perceber o que está acontecendo. Pratique a escuta e a empatia, ou seja, ouça bem o outro, a verdade, sem interromper, sem julgar. Isso vale tanto para quem sofre preconceito como para quem também quer se desconstruir. É importante buscar informação, porque muitas ideias preconceituosas vêm da ignorância. Informe-se, leia, converse com as pessoas que são diferentes de você. E se você achar que o preconceito está te impedindo de viver plenamente, é importante procurar ajuda. Se você está sofrendo com isso, buscar um espaço terapêutico pode ser transformador. A psicanálise ela pode te oferecer um ambiente seguro para que você consiga explorar essas questões e reconstruir sua identidade. Haja, as pequenas atitudes contam muito. Corrija comentários preconceituosos, promova o respeito à diversidade e incentive conversas sobre todos os temas. O preconceito ele limita não só quem é alvo, mas também quem pratica o preconceito. Ele impede de crescer, de aprender, de viver de forma mais plena.
A psicanálise ela nos convida a olhar para dentro e entender de onde vêm essas ideias e principalmente a começar a questioná-las. Só assim a gente acaba conseguindo romper essas correntes e construir uma vida e uma sociedade mais aberta, mais justa e mais acolhedora. Vou deixar na descrição 2 referências importantes para quem quiser se aprofundar nesses estudos e também eu queria deixar aqui um lembrete para você que me acompanhou até aqui. Ninguém está livre de preconceito, mas todos nós podemos aprender a reconhecer e também a superar. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse o meu site, alessandracampos.com.br. E se quiser seguir comigo nessa jornada de autoconhecimento, vou também deixar um link aqui na descrição e você vai conseguir falar diretamente comigo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa. Até a próxima.